Então, o título da palestra é Autonomia. É uma questão de grande importância que nós vamos analisar ao longo da palestra. Mas, para isso, é necessário, em primeiro lugar, eu considerar a questão da cultura espírita. Cultura é alguma coisa que leva muito tempo para se consolidar. O Espiritismo surgiu com a publicação do Livro dos Espíritos e não tem mais do que 160 anos, portanto, pouco tempo. E, analisando o Espiritismo no Brasil, o que o Espiritismo encontrou aqui? Uma cultura milenar, representado pelo catolicismo e, posteriormente, pelo protestantismo também, que veio depois. E quando há uma cultura predominante, é impossível que alguma coisa que venha se juntar a essa cultura que não acabe sofrendo a influência dessa cultura. E é natural que assim seja. Então, quando nós estudamos a doutrina espírita, nós precisamos considerar que a maioria esmagadora daqueles que se declaram espíritas hoje provém do catolicismo ou do protestantismo. E nós vamos encontrar uma mistura, numa mesma família, nós vamos encontrar católicos, protestantes, espíritas e de outras denominações espirituais também. E dado a predominância da cultura católica, os espíritas, em muitas situações, participam de eventos católicos. Em caso alguém na sua família, então é convidado, o espírita não deixa de atender, vai assistir o casamento lá na igreja, a mesma coisa acontece em relação ao batismo, e também em ocasiões em que membros da sua família ou seus conhecidos voltam ao plano espiritual. Então, existe uma convivência muito próxima dos espíritas daquilo que acontece na cultura católica. Como disse, é simplesmente impossível que não houvesse uma influência da cultura católica sobre aquilo que nós consideramos o espiritismo. Mas, entretanto, nós precisamos reforçar alguns pontos que são fundamentais para que nós possamos nos beneficiar da proposta espírita. Eu posso começar aqui, por exemplo, a respeito do relacionamento com Deus. Como é que nós verificamos o relacionamento com Deus? É uma expressão que nós ainda ouvimos, que nós precisamos temer a Deus. A doutrina espírita nos ensina alguma coisa diferente. Nós não devemos temer a Deus, ao contrário, nós devemos amar a Deus. Tanto é que, na síntese dos 10 mandamentos, quando Jesus apresenta, ele fala amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. E é fundamental entendermos o seguinte: para que nós possamos amar a Deus e para que nós possamos amar quem quer que seja, é necessário que nós não tenhamos medo. Já pensou que como é que é possível amar alguém do qual nós tenhamos medo? Porque o amor requer uma condição fundamental, que é a confiança. E a confiança só se estabelece numa condição em que não há medo, de alguma forma, sendo apresentado, no sentido de querer conduzir as pessoas dessa forma. Então, esse é um ponto fundamental. O Espiritismo pede que nós nos relacionamos com Deus através do amor e não através do medo. Um outro ponto que ainda está firmemente presente na cultura que nós vivenciamos é a questão do castigo. Deus não castiga, mas ainda nós ouvimos com muita frequência que Deus castiga e que, ao mesmo tempo, Deus é que vai nos oferecer as condições que sejam importantes para a nossa vida. E aqui que começa, nós temos que considerar o seguinte: o que predomina em nossa vida, se nós considerarmos adequadamente, não é a subordinação, não é a falta de liberdade, é exatamente o contrário. Daí o termo autonomia. Então, autonomia é a capacidade que nós temos de governar a nossa própria vida. E como é que isso acontece? Jesus, em muitas ocasiões, ele dizia que a cada um é dado segundo as suas obras.
Então, portanto, o resultado da nossa vida, aquilo que nós realizamos na nossa vida, tem a ver com aquilo que nós fazemos. Não é Deus que fica controlando, agora você faz isso, agora você não pode fazer aquilo, aquilo outro. Toda a criação de Deus é regida por leis. Nós temos as leis físicas, as leis químicas, as leis biológicas. Por que que a nossa vida também não há uma lei que possa nos conduzir? Certamente ela também existe. E a síntese da lei que vem nos orientar é a lei do amor, mas ela se desdobra, evidentemente, de várias maneiras. E podemos considerar, em particular, uma que diz o seguinte: aquilo que nós conquistamos na nossa vida, aquilo que acontece na nossa vida, tem como origem aquilo que nós fazemos, são as nossas escolhas que nós realizamos. Nós conhecemos isso no ensinamento que fala aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Quase sempre esse ensinamento é apresentado mais de uma forma negativa, querendo assustar as pessoas. Olha, se você semear ventos, você vai colher tempestade. Mas não é esta a proposta da lei. A proposta da lei é justamente nos dar a possibilidade de exercer a nossa liberdade. Então, aí nós falamos de livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? É a capacidade de nós escolhermos o que nós queremos fazer, o que nós queremos falar, o que nós queremos pensar, o que nós queremos aceitar e aquilo que nós não queremos aceitar. Então, aí se estabelece a nossa liberdade. E daí, inclusive, o termo que, quando nós encontramos no Espiritismo, fé raciocinada, o que é? É a fé que nós conquistamos através da nossa análise, através do nosso entendimento, da nossa liberdade. É bom lembrar que lá atrás, inclusive, era até proibido ler a Bíblia, né? E as pessoas simplesmente eram comandadas pelos sacerdotes, e eles que interpretavam a Bíblia. Agora, com isso, o que acontece? A proposta das religiões em gerais é oferecer autonomia para que nós possamos caminhar através do nosso livre-arbítrio, através das nossas escolhas? Geralmente não. Geralmente coloca-se as pessoas de tal forma que são conduzidas, pretende-se conduzir as pessoas. E normalmente de que forma se faz isso? De três maneiras: amedrontando, envergonhando, despertando a culpa. E então os ensinamentos vêm sempre com o anúncio de que ou você faz isto, ou você deixa de fazer isso, ou vai haver uma punição. E aí atribuem a punição justamente a Deus, né? E com isso, o que acontece? As pessoas simplesmente viram uma espécie de autômato, são conduzidos por aquilo que as pessoas dizem que eles devem aceitar ou que ele não deve aceitar, portanto, sem autonomia. Mas qual é a importância disso? A importância disso é o seguinte: a transformação do ser humano só acontece quando ele aceita as coisas e não quando lhe é imposta as coisas. No caso de uma imposição que vem acompanhado de punição, certamente existe um constrangimento que dá a entender que ele estaria aceitando aquilo, mas na verdade não está aceitando, simplesmente quer se livrar da possibilidade de haver algum tipo de prejuízo. E as religiões normalmente usavam como ameaça extrema a remessa lá para o inferno, né? Felizmente, isso não mais existe, mas ainda dentro do Espiritismo, nós percebemos que nós não nos livramos inteiramente do inferno. Porque se não falamos que as pessoas vão para o inferno, ficam dizendo que nós vamos sofrer encarnações dolorosas. E com isso desvirtuando o próprio conhecimento a respeito da reencarnação, de qual é a finalidade da reencarnação. A reencarnação não tem a finalidade de punir ninguém. O que ela oferece? Ela oferece a oportunidade de nós aprendermos. Vamos pegar um pequeno exemplo para ilustrar isso. Se eu estiver numa escola e no final do ano é feito o exame e eu não consigo passar, e preciso voltar no ano seguinte e repetir naquela série, eu estou sendo punido por isso? Ou está simplesmente se dando uma oportunidade para me aprender aquilo que eu não aprendi no ano que passou?
Simplesmente está se dando uma nova oportunidade. Isso não quer dizer que não haja dificuldades, é claro que existe. Vai ter que fazer novamente. Mas não existe, efetivamente, esse propósito de punição. E mesmo quando nós nos preparamos para as encarnações, temos a possibilidade de escolher como é que vai ser a nossa encarnação. Agora, é evidente que nós acabamos tendo auxílio de espíritos mais evoluídos que podem dizer, olha, isso talvez não seja adequado, talvez seja mais adequado fazer isso, porém a escolha de como deverá ser a encarnação é de nossa autoria, é usando a nossa liberdade, é usando a nossa autonomia. E pergunto, agora vamos pegar o seguinte, por que não se transforma as pessoas pela imposição? Porque nós temos uma defesa, que é o nosso livre-arbítrio. Vamos imaginar que nós fôssemos bombardeados por várias propostas diferentes, que vêm de fora. Nós ficaríamos com qual, hein? Seria uma verdade, quer dizer, se simplesmente cada um que fizesse uma proposta externa tivesse o poder de nos mudar, seria uma verdadeira bagunça a nossa vida, não é verdade? Então, mesmo as coisas que vêm de fora, nós simplesmente podemos aceitar ou não. Na medida em que nós não aceitarmos, não vai cumprir efeito nenhum. E aqui nós podemos pegar, por exemplo, como é que nós organizamos a sociedade, e daí provém muitas vezes um equívoco. É certo que, para que haja uma determinada ordem na sociedade, é necessário que existam leis, e as leis normalmente são restritivas, ou proibindo ou obrigando a realização de determinadas coisas. Se não fosse assim, evidente, não seria possível nós termos uma vida em sociedade que pudesse ser levada de alguma forma avante. Porém, o equívoco que acontece é que essas imposições, que são estabelecidas através de leis e outras coisas, que isso transforma o indivíduo. Não, ele simplesmente obedece àquilo porque tem multa, porque ele pode ir para a cadeia, porque ele pode perder os seus bens e coisas dessa natureza. Não é porque ele se transformou, é porque existe um controle, quer dizer, a sociedade, no caso aí, se organiza através de um controle do poder estatal. E para a nossa transformação, é necessário que nós aceitemos as coisas. Daí vem a questão da autonomia. Então, quando nós aceitamos, aí sim aquilo acaba produzindo uma mudança na nossa vida. Vamos pegar um exemplo. Tem a questão do cinto de segurança, por exemplo. Se amanhã nós abolíssemos a lei, as pessoas todas continuariam usando o cinto de segurança? Isso significa que não houve transformação, não? Que se nós raciocinarmos quanto à utilidade do cinto, certamente nós vamos concordar que é algo necessário. Mas se não houver essa imposição, ela não será cumprida. Evidente que já tem alguns que vão cumprir, que cumpririam mesmo que não houvesse a lei, né? Então, muitas vezes nós fazemos essa confusão. Não, essa obrigatoriedade acabou transformando as pessoas. Então, voltando àquilo que é muito presente na educação religiosa, de uma forma geral, que eu falei que se utiliza do medo, da vergonha e da culpa, o que acontece? Nós vamos mudar essa pessoa assustando ela. Ou vai para o inferno, ou vai ter uma encarnação dolorosa, ou vai fazer isso, ou vai fazer aquilo. A pessoa pode acreditar que isso de fato acontece. Agora, ela se transforma ou simplesmente ela pode estar seguindo alguma coisa porque tem medo das consequências? Tem medo daquilo que nós entendemos como punição. E é bom lembrar, não há punição na criação de Deus. E a questão da vergonha. Muitas vezes as pessoas são compelidas a fazer ou deixar de fazer a coisa, dizendo, ai, que coisa feia que você está fazendo, está envergonhando a sua família, está envergonhando a cidade em que você mora, o teu país e assim por diante. E por outro, puxa vida, isso que você está fazendo, você está trazendo uma condição negativa para o seu pai, para a sua mãe, para isso, para aquilo, despertando culpa. E, na verdade, isso nós podemos chamar de uma pedagogia do terror. Agora, a pedagogia que transforma é a pedagogia do amor, não é do terror, não é amedrontando. É procurando levar ao conhecimento,
mas dando, entretanto, a liberdade para a pessoa querer aceitar ou não aquilo que está se apresentando, e não obrigatoriamente. Daí porque, dentro do Espiritismo, nós falamos, nós não fazemos proselitismo. O que é? Nós não queremos, não ficamos por aí com megafones na rua, querendo convencer as pessoas e assustando ela para poder aceitar. Isso não acontece. Apresentamos o conhecimento da doutrina e fica à disposição da pessoa aceitar ou não aceitar aquilo. Agora, ela só deve aceitar quando ela tiver uma compreensão daquilo que está lhe sendo ensinado. Seguir alguma coisa que nós não compreendemos, isso pode constituir um risco, né? Então, daí porque se fala em fé raciocinada, e nós precisamos conhecer aquilo que está sendo apresentado. E quando se fala em culpa, e associando agora a questão da nossa liberdade de poder fazer escolha, o nosso livre-arbítrio, entretanto, isto precisa vir acompanhado de responsabilidade. Então, em relação àquilo que nós fazemos, que pode, eventualmente, produzir algum resultado inadequado, não é a culpa que nós temos que exercitar aí, e sim a responsabilidade. Tudo aquilo que nós fazemos produz resultados. E devemos entender que os resultados da nossa ação, e a ação aqui entende também aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos, é de nossa inteira responsabilidade e não culpa. Então, a responsabilidade solicita uma coisa diferente da culpa. Normalmente, o culpado vai procurar que seja punido, né? E que não resolve também, não vai resolver. Agora, a responsabilidade é um convite para nós restaurarmos aquilo que, eventualmente, nós tenhamos feito de uma forma equivocada. É diferente, portanto. É simplesmente repormos aquilo que, eventualmente, nós provocamos algum tipo de prejuízo, algum tipo de constrangimento. Portanto, vamos exercer a liberdade, mas certamente existe esse componente. Liberdade requer responsabilidade, porque não seria uma coisa doida. Nós resolveríamos fazer qualquer coisa e não nos responsabilizaríamos por aquilo que estamos fazendo. Agora, então, quando nós consideramos essa questão da autonomia, isso é de fundamental importância para nós entendermos aquilo que nós aprendemos dentro do Espiritismo. Ninguém é obrigado a fazer coisa nenhuma. O que se solicita é que as pessoas tenham uma compreensão da vida, tenham uma compreensão daquilo das leis que regem a vida, e não quero evadir por serem obrigadas de alguma forma, ou muito menos por serem ameaçadas de castigo ou coisa desse tipo. Mas vejamos o seguinte, a nossa capacidade, a nossa autonomia, a nossa liberdade, significa que nós temos a possibilidade de conduzir a nossa vida. Então, o nosso caminhar numa existência não foi Deus que estabeleceu qual vai ser a nossa vida, essa é uma escolha nossa. E ela vai se produzindo porque escolhemos previamente no planejamento da nossa reencarnação, ou vai se desdobrando em função daquilo que nós vamos fazendo. Podemos, inclusive, fazer coisas que não estão exatamente de acordo com aquilo que nós planejamos, mas certamente isso vai oferecendo resultado. Então, aquilo que acontece de uma maneira adequada, que nós somos beneficiados, ou aquilo que possa criar algum tipo de constrangimento, porque não é um procedimento adequado, é de nossa inteira responsabilidade. Isso significa que nós não vamos solicitar a Deus que faça as coisas por nós, né? Muitas vezes, nas nossas preces, nós ficamos pedindo a Deus coisas que é de nossa inteira responsabilidade. Deus, me dê paciência. Como Ele vai te dar paciência? Isso é algo que nós temos que desenvolver, que nós temos que conquistar. Deus, me arrume um emprego, me arrume isso, me arrume um companheiro, uma companheira. Não, Deus não vai fazer nada disso. Isso aí é uma visão anterior, em que nós não somos livres, em que as coisas que nós necessitamos na nossa vida, nós temos que pedir a Deus. Ou, se não é pedir a Deus, vamos pedir para Jesus, vamos pedir para os Espíritos fazer aquilo que é de nossa inteira competência. Isso seria, quer dizer, achar que os Espíritos, que Jesus e que Deus quer nos conduzir de uma forma em que não há liberdade para nós fazermos nossa escolha. Não é isso que a lei de Deus estabelece, que aquilo conduz na nossa vida. Então, se a tua vida está sendo uma vida que está lhe agradando, isso é obra sua.
E se a sua vida está apresentando uma série de percalços, alguma coisa que não está agradando, isso também é autoria é de nossa autoria. E o que nós devemos fazer, portanto? É assumir a responsabilidade pela qualidade da nossa vida. E para isso nós temos que aprender a fazer boas semeaduras, porque o ensinamento diz que nós colhemos aquilo que nós semeamos. E como é que nós podemos identificar se a semeadura é boa ou não? Normalmente as pessoas já acham, bom, se a semeadura é minha, deve ser boa. Mas existe uma forma muito simples de nós verificarmos se a semeadura é adequada. A lei áurea que nos diz o seguinte: faça aos outros o mesmo que você quer para si próprio. Então, se aquilo que nós queremos fazer, ou aquilo que nós queremos falar ou pensar, tiver esta condição, algo que gostaríamos para nós mesmos, essa é uma boa semeadura. Mas se é alguma coisa que não, para cima de mim, não, é para cima dos outros, essa não é uma boa semeadura. E mesmo quando esse ensinamento diz para fazer o outro o mesmo que se quer para si próprio, nós temos que respeitar a liberdade do outro também, porque não necessariamente aquilo que nós gostaríamos para nós, o outro gostaria de receber também. Vamos dar um pequeno exemplo? Tem pessoas que, quando se encontram, gostam de abraçar, dar beijinho, não sei o que lá. Tem pessoas que detestam isso, não é verdade? Agora, quer dizer, esse tipo de conviver com as pessoas, abraçar, cumprimentá-la, claro, é uma coisa boa, não é uma coisa ruim, mas não necessariamente ela gosta disso. Então, fazer os outros o mesmo que nós queremos para nós, entretanto, respeitando a liberdade do outro, se ele quer ou não aceitar aquilo que nós estamos oferecendo. Aí vem aquele ensinamento: ajuda, nós damos para quem quer, e não por imposição. E nesse ponto, e já vamos chegando ao final da nossa apresentação, é possível nós mudarmos as pessoas? Nós achamos que nós podemos mudar as pessoas. Por que não é possível mudar? Porque normalmente aquilo que nós queremos impor para as pessoas, quase sempre através da crítica, a pessoa não aceita aquilo. E quando nós adotamos essa postura no nosso relacionamento, no lugar de nós conseguirmos transformar, nós conseguimos nos afastar das pessoas. Porque simplesmente nós estamos invadindo a liberdade da pessoa. Ah, mas tem crítica construtiva. Só tem uma forma em que a crítica pode ser construtiva. É se aquele que recebe a crítica entende que pode ser interessante para ele, mas aquele que faz a crítica não tem essa possibilidade. E na maior parte das vezes, a pessoa não está interessada ou nem está preparada para receber a crítica que a pessoa está fazendo. E, por outro lado, quem diz que as críticas são corretas? O que assegura que ela é algo correto? Então, aqui nós podemos adotar como postura o seguinte: desista de mudar as pessoas, você não vai conseguir. Ah, mas quer dizer que nós não podemos influenciar nada? Quer dizer, o nosso exemplo de vida, aquilo que nós falamos, que nós ensinamos, não pode, de alguma forma, contribuir para que a pessoa possa usar isso e fazer algo melhor na sua vida? Pode. Mas como é que deve ser a nossa influência? Ela precisa ser aceitável e não imposta. Então, qual é a influência que nós podemos exercer, no bom sentido, que se é aceitável? É nossa forma de ver, é aquilo que nós falamos, aquilo que nós fazemos, mas que não dirige especificamente a ninguém em particular. Nós simplesmente esparramamos aquilo que nós procuramos ensinar, procuramos ser exemplo para todos aqueles que possam observar. Então, esse tipo de influência certamente pode afetar de alguma forma positivamente a pessoa. Mas, normalmente, a influência que nós queremos exercer, que é através da crítica, né? Através da cobrança contumaz, aquele negócio de pegar no pé constantemente, não é uma influência aceitável. É uma influência que constrange, é uma influência que nos afasta das pessoas. Então, nesse ponto, eu acredito que nós precisamos entender no sentido de aprofundar o nosso entendimento a respeito do que é ser autônomo na vida. É poder fazer as suas próprias escolhas, é conduzir a sua vida. Então, o nosso destino não é Deus que escreve, somos nós que escolhemos e nós que produzimos com as nossas ações. E tem alguma coisa errada nisso?
Quer dizer, o Deus estabeleceu isso como uma forma de nós caminharmos nossa vida, e certamente é um processo que vai assegurar o sucesso. Tanto é que nós evoluímos e não há retorno. E o processo em que nós devemos executar nossa vida assegura que nós vamos constantemente avançando no nosso progresso, tendo uma percepção cada vez melhor a respeito do nosso relacionamento com Deus, do entendimento das suas leis, e especialmente o entendimento de como é que nós devemos orientar a nossa vida. Faça ao outro o mesmo que quer para si próprio. Escolha boas sementes. E o resultado que surge na sua vida é inteiramente de sua responsabilidade, seja um resultado adequado ou não. E quando ele não é adequado, você não é punido, não. E simplesmente a vida vai lhe dar novas oportunidades no sentido de aprender para que aquilo seja superado. Então, todo o nosso aprendizado, em boa parte das vezes, vem num primeiro momento sem que nós tenhamos a habilidade necessária para fazer as coisas, mas posteriormente nós adquirimos a habilidade, superamos as dificuldades. Então, quando as dificuldades precisam ser entendidas também como um recurso de aprendizado e nunca como um recurso de punição. Então, amar a Deus sem temê-lo, amar no lugar de temê-lo, ter uma percepção correta de que toda vez que alguma coisa de fora quer nos conduzir, isso significa que estão querendo eliminar a nossa liberdade, a nossa autonomia, e não devemos aceitar isso. Portanto, sejamos autônomos em nossa vida, procuremos entender realmente o que significa autonomia na vida.